Fala, meus amigos crossqueteiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Crosscast. Aqui de volta, meu eterno padrinho aqui, ó. Depois de muito tempo, Steven. Depois de muito tempo, muita coisa aconteceu e eu ainda estou aqui. Vai ganhar o Oscar amanhã. Ballon d'Or. E aqui na nossa mesa, Grande Deva, a gente tem a oportunidade de poder, né? Primeiro a gente está neste grande evento, né? O segundo dia desse evento, que é o domingo, né? Da viagem missionária, né? Aqui em Rio Negro. E aí, aproveitando esse momento, aproveitando esse tempo, né? A gente tirou um tempo para conversar com os nossos dois grandes amigos, Anabel e Lucas Mânica. Já estudei com o Lucas Mânica, fica a curiosidade. Sim. Sejam bem-vindos, se apresentem, fiquem à vontade. Muito obrigada. Bom, eu sou a Anabel. Não sei o que mais que eu preciso falar. Meu nome é Lucas, mas o meu sobrenome é Mânica e todo mundo me chama de Mânica. Algumas pessoas me chamam de Mônica também, uma criança de 12 anos hoje especificamente, mas é Mânica. Acreditem. Então, pessoal, tanto Mânica como a Anabel têm chamado missionário, estão numa viagem missionária, né? Então é um momento muito propício pra gente, tirar algumas dúvidas sobre isso, né? O que vocês queriam ser quando eram criança? Oi? O que vocês queriam ser quando vocês eram crianças? Se falar que já era missionário, eu vou duvidar. Mas pode ser verdade. Não, eu pelo menos não queria ser missionária, assim. Eu lembro quando eu era pequenininha, eu não sei o que eu queria ser, mas eu sabia que missionário não era uma dessas coisas que eu não queria ser. Eu convivia muito com missionários, eu via o dia a dia deles e eu falava, não, isso não é pra mim, Deus, eu não quero isso pra mim. Então eu sabia que eu não queria ser missionária, mas eu não sei o que eu queria ser. Curiosamente, eu também não queria. Eu cresci numa família missionária, meu pai e minha mãe vivem missões em tempo integral e tudo que eu não queria ser era ser missionário. Toda vez que a gente saía, os pastores falavam, profetiza na sua vida, irmão, serás missionário. É isso que te digo. E eu falava, não, mas eu tinha outro sonho quando era criança, eu queria ser designer de protótipos e conceitos. Carros. Eu queria fazer carros. Desenhar carro. Desenho de carros. E aí, né? Jogou muito Need for Speed Most Wanted. Talvez. Faz parte, né? Deu uma influenciada. Sim. Mas e aí, depois disso, eu quero saber a trajetória, porque o eu quero ser envolve muitas coisas, né? Aham. E hoje vocês têm esse desejo de quererem. Procede? Quererem. Segundo a norma, a ordem gramática. Desejo. Querer ser. Isso. Interessante. Querer ser missionário. Eu quero saber como é que foi essa trajetória até você falar, bom, Laua. Sabe por que essa pergunta é muito interessante? Porque, cara, vocês, apesar de terem participado de muita coisa, estarem na viagem missionária, esse ainda é o processo. Como? Esse ainda é o processo, vocês estão no caminho e vocês sabem disso, entendeu? Sim. Então, como tem sido esse tempo, sabe? De caminhada, de aprendizado, de processo, de saber que é o já e ainda não, né? Eu estou sendo treinado, mas eu ainda preciso chegar no meu grande momento, missionário e tal. Só pra gente conseguir fazer um paralelo, porque, por exemplo, todo mundo sabe aquela conversa de, todo mundo é missionário, etc, beleza. Mas tem uma diferença, por exemplo, eu sou missionário, mas eu não vou para o campo missionário. Sim. Então tem essa diferença. Sim. E aí eu acho que entra nisso que o Steven falou, eu queria saber essa diferença, entendeu? Qual que é a diferença, entre aspas, de vocês pra mim? que não pretendo ser ou não tenho chamado de missionário integralmente no campo, por exemplo. Eu acho que essa pergunta de, querer ser é meio complicada. Porque quando eu fui chamado, eu não queria. E eu não falei pra ninguém. Quando eu tive esse entendimento de Deus pra minha vida, eu não contei pra ninguém. E a vida foi passando. E o Jonas das ideias? Jonas? Não. Não foi pra tanto. É que Deus não falou assim, vai imediatamente. Eu perguntei humildemente, Deus, o que você tem pra minha vida? Aí Deus lançou missionário. Mas essa pergunta também, você tava querendo uma resposta. E só que eu fiquei, sabe? Então, a princípio eu nem queria. Foi só o que ele falou. Tá. E eu guardei no meu coração. Eu não sei como é que foi pra você isso aí. Eu joguei pra você. Cara, pra mim, tem sido um processo, igual você falou,
Tipo, quando eu era criança, eu não queria ser missionária, mas eu sempre fui muito envolvida com a igreja. Eu não sei viver outra coisa que não igreja, assim. Então eu fui muito condicionada a entender um chamado missionário integral. Eu fui entendendo essa vocação, que essa é a diferença, né? Todo mundo tem vocação a algo. Somos todos missionários, mas todos nós temos os nossos campos. O seu campo é um campo diferente do meu, mas não deixa de ser um campo. Eu vou para um campo ser missionário em tempo integral, mas você exerce o seu chamado missionário como crente no seu ambiente de trabalho, em qualquer outro lugar, né? Aquela velha história de ser crente. E eu acho que eu fui entendendo isso, entendendo um pouquinho mais do que é ser vocacionado. E eu também fiz essa pergunta, eu tava, Senhor, o que o Senhor quer de mim? E quando a gente faz essa pergunta, eu acho que a gente no fundo já sabe a resposta. No fundo a gente já sabe o que o Senhor tem, porque Ele vai mostrando aos poucos, né? Só que daí quando o Senhor me confirmou mesmo, foi todo um processo, porque foi um choque, mas não foi uma surpresa. Eu só fiquei muito chocada de Deus. Eu sou uma mísera pecadora. Eu não sei falar, eu não sei, eu comecei a colocar tantos empecilhos assim, e o Senhor foi mostrando, né, que não é sobre o que eu sou capaz de fazer, é sobre a obra dele, qual é o meu papel, como profissional, qual é o meu papel como missionária, como cristã, nos campos diferentes que eu exerço na minha vida. E foi um processo, tá sendo um processo até hoje. Eu acredito que a gente vai amadurecendo esse processo, entendendo novos caminhos com o passar do tempo. Sim. E eu acredito que eu esteja nisso, assim. O Senhor tem me direcionado a um campo específico, estou tentando entender um pouquinho melhor isso. E é isso. Sim, uma pergunta que eu achei muito legal que você fez, né, é sobre esse processo e o que a gente está vivendo agora, né? E eu tenho sido muito moldado Deus tem sido muito misericordioso e paciente nesse processo. Tem algumas coisas que a gente tem que responder com ação, que a gente tem que fazer independente do que a gente queira ou não. Então, se a gente vai querer a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, de nos dar o desejo dele, às vezes ele não vai dar o desejo, você tem que responder sem a vontade, né? É meio complicado. Mas eu vejo que as coisas que eu tenho passado e vivido têm me moldado e colocado meu coração num lugar onde eu desejo viver mais disso, porque eu tenho entregado todo o resto. E isso é muito louco. Entendi. Isso é muito louco. Sim. Porque você não imagina, que as coisas que você tem vivido vão te levar para esse lugar. Você nem imagina, assim. Inclusive, vocês têm uma formação nessa parte mais de comunicação, né? Então, eu imagino como que vocês têm... Poxa, isso é uma ferramenta, sabe? A comunicação, toda essa parte, assim, é um negócio que influencia muito a nossa forma de lidar com as coisas, né? Muito a interpretação do mundo, né? A comunicação, artes, tudo isso relacionado. Então, assim, eu imagino vocês nesse dilema, assim, poxa, eu tenho chamado, é um negócio que eu preciso viver, mas talvez isso seja para um tema muito próximo, mas não é ainda isso. Ao mesmo tempo que eu tenho uma formação, eu tenho uma graduação, eu tenho um negócio que Deus me deu e, poxa, eu tenho uma ferramenta na mão. O que eu faço com isso? Né? O que vocês têm procurado fazer com isso? É que eu acho que um ponto muito interessante é você entender qual é a diferença de você ter talentos, você ter essas ferramentas da sua vocação. Isso não necessariamente vai ser a sua vocação, mas você vai poder usar essa ferramenta enquanto você exerce a sua vocação. Então, por exemplo, eu sou formada em publicidade e propaganda e eu sou fotógrafa, mas essa não é exatamente a minha vocação. Eu tenho vocação para exercer meu chamado missionário em campo, talvez sendo uma profissional, talvez sendo fotógrafa, talvez exercendo a publicidade ou não. Mas eu sou missionária antes de ser a profissional que eu sou. Então, eu acho que a gente precisa tentar entender essa diferença também, de que os nossos talentos não necessariamente são a nossa vocação. Mas, por exemplo, para mim, essa questão da comunicação, da fotografia, abriu muito os meus olhos. Fez eu querer olhar com muito mais detalhe para o mundo, olhar com mais amor. Então, começar a orar mais, pedindo para o Senhor abrir os meus olhos e colocar amor pelas pessoas e amor pela criação dele mesmo. E eu acho que isso gerou um coração muito mais quebrantado em mim. Então, eu acredito que
que a fotografia, pra mim, nesse âmbito profissional, tenha me levado a um lugar espiritual muito massa, assim, sabe? De entender um pouquinho melhor sobre a minha vocação, sobre o meu chamado missionário, me entendendo um pouquinho melhor como madura na minha fé. Então, é tudo muito, muito envolvido, assim, é tudo muito junto. Sim. A gente não se apresentou tanto, né? A gente talvez podia ter se apresentado um pouco melhor. Talvez. Você falou sua graduação e seu trabalho, né? Sim. Então, a minha graduação é em design gráfico e o meu trabalho é com ilustração, para a área de animação, para desenho animado, o que é muito diferente. Pouca gente trabalha com isso e eu não pensava que eu era capaz de trabalhar nessa área. Até Deus. Que área, desculpa? Área de animação, de desenho. Tipo, eu não pensava que eu conseguiria trabalhar nisso. Mas tipo, na mesma semana que eu orei perguntando, Deus, qual é que é? Uma porta de trabalho se abriu pra mim. Isso há 5 anos atrás, entendeu? E desde então eu comecei a me direcionar pra essa área e ter muito amor por essa área também. Só que o moldar de Deus na minha vida, em relação a missões, eu tenho tido que abrir mão do meu trabalho e da minha vontade para colocar primeiro a vontade de Deus. Esse tem sido o molde, não sei se faz sentido. Faz. Eu até gostei que você falou isso, porque até separando essa questão, né, da nossa vocação e dos talentos, isso de você abrir mão, você entender que a sua vida não é tua, ela pertence ao Senhor. Eu também passei por um processo de abrir mão. Eu liderava a comunicação e o Senhor falou para eu focar mais no meu chamado missionário, entender melhor, amadurecer realmente nisso. E eu abri mão desse ministério que eu tanto amava fazer parte para obedecer o chamado do Senhor para minha vida. E tem sido uma experiência muito maluca, assim. E é exatamente isso de abrir mão, de você começar a cuidar das coisas do Senhor e Ele cuidar de todo o resto. Sim, você passou o cajado pra mim, inclusive, né? Passei o cajado pra ele. Então, vocês vão com um comentário? Vocês deram uma conversada aí? Suspeita? Tá corrido no tempo. Ah, tá. Quanto tempo que a gente tem? Já acabou, inclusive. Acabou já o tempo? Sim. A gente já estourou? A gente tem reunião. Tá tendo uma reunião ali? E o pastor vai brigar com a gente, hein? Vai brigar. Que bonito. Que bonito. Mas, mano, pessoal, foi Oi? ótimo, foi ótima a conversa. Muito obrigado a presença de vocês, né? A gente tinha mais perguntas pra gente elaborar e perguntar e tudo mais, mas tem muito mais papo, hein? muito mais papo, hein? Ah, tem, né? Mas Dá pra a ir minha... longe. Inclusive, papo com você, né, senhor Everaldo? Vazou? Não, você tá voando aí, cara. Na programação, Ah, tá. aplicativos de devocional. Graças a Deus. Você tem que falar mais sobre isso aí, né? Falando já, tá todo mundo baixando já. Tá certo, tá tudo bem. Fechou, Todo mundo então. já baixou, já acabou a sua função. Fechou, então. Obrigado, pessoal. Obrigado, Anabel. Obrigado, Lucas Mânica. Muito obrigado, meu grande amigo Júnior Clava, Edevassa. E é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Semana que vem tem mais, eu não sei. Mas Semana que vem tem mais. aguarde por esperar. Tchau. Tchau.